Tem história de tecnologia que parece ter sido polida por assessoria de imprensa. A do Python vai na direção contrária. Em vez de nascer de uma estratégia grandiosa, com uma sala cheia de executivos decidindo o futuro do software, ele surgiu de algo muito mais humano. Um programador querendo uma ferramenta melhor para trabalhar. É por isso que a frase Python foi criado em uma semana de feriadas funciona tão bem como gancho. Ela exagera um pouco o mito, mas aponta para uma verdade central. O começo do Python está ligado às férias de fim de ano de Guido van Rossum, no fim de 1989, quando ele procurava um projeto para ocupar a mente. A documentação oficial do Python registra o termo histórico principal. A linguagem foi criada no início dos anos 1990 por Guido van Rossum, no CWI, o Stichting Mathematisch Centrum, na Holanda, como sucessora de uma linguagem chamada ABC. Esse detalhe já revela muito. Python não nasceu do zero, como se alguém tivesse acordado com uma revelação revolucionária. Ele nasceu da convivência com uma ferramenta anterior que tinha ideias boas, mas também limitações difíceis de ignorar. Para entender a origem do Python, é preciso olhar para a ABC. Ela era uma linguagem pensada para ser clara, legível, amigável. Em uma era em que muitas linguagens pareciam exigir intimidação como pré-requisito, a ABC tentava tornar a programação mais humana. Só que havia um problema sério. O mundo real não perdoa rigidez. Não basta uma linguagem ser bonita no papel. Ela precisa se conectar com sistemas existentes, permitir extensões, crescer com o uso, sobreviver fora do laboratório. E foi exatamente nessa parte que a ABC não encaixou tão bem. Guido percebeu essa tensão por dentro. A boa ideia estava ali, mas presa demais. A clareza fazia sentido. A experiência de escrita também. O obstáculo era transformar aquilo em uma ferramenta de verdade para o cotidiano de quem programa. Quando começaram as férias de fim de ano, ele decidiu mexer nesse problema de um jeito muito direto. Construir um novo interpretador, preservando o que funcionava e descartando o que atrapalhava. Esse tipo de decisão é quase o oposto da vaidade tecnológica. Em vez de inventar complexidade para parecer original, Guido buscou remover fricção. Essa escolha ajuda a explicar por que Python cresceu tanto depois. Linguagens não vencem apenas porque têm recursos sofisticados. Elas vencem quando facilitam o trabalho real. Quando alguém consegue ler um trecho de código e entender a intenção com menos esforço, há menos erro, menos retrabalho e menos tempo desperdiçado. O tutorial oficial do Python descreve a linguagem como fácil de aprender e poderosa, destacando estruturas de dados de alto nível eficientes e uma sintaxe elegante, com uma abordagem simples, mas efetiva, de programação orientada a objetos. Essa descrição parece técnica, mas também conta uma filosofia inteira. Poder sem excesso de cerimônia. Até o nome Python carrega essa filosofia. Muita gente supõe que ele tenha vindo da cobra, mas a origem mais conhecida é outra, Monty Python, o grupo de comédia britânico. Guido gostava do programa e queria um nome curto, marcante e um pouco irreverente. Esse detalhe, que poderia parecer periférico, diz bastante sobre o espírito da linguagem. Python nasceu sem aquela necessidade de parecer austero para ser respeitado. Em vez de vestir jaleco, entrou na sala com humor e clareza. Isso afeta a cultura ao redor de uma tecnologia mais do que parece. Existe uma diferença enorme entre uma ferramenta que intimida e uma ferramenta que convida. Python convidava. Seu estilo não dependia de truques sintáticos para parecer poderoso. Sua proposta era tornar o código mais próximo de uma explicação do problema.
Essa é uma das razões pelas quais tanta gente usa Python como primeira linguagem. O iniciante não precisa decifrar um ritual. Ele consegue enxergar a lógica em operação. Para equipes, isso também pesa. Código legível não é apenas agradável. É mais barato de manter, revisar e expandir. Só que uma linguagem não vira fenômeno global apenas por ter boas ideias de design. Ela precisa atravessar a barreira mais difícil de todas, sair do criador e ganhar vida própria. A documentação histórica do Python deixa claro que Guido permaneceu como principal autor, mas também reconhece as contribuições de muitas outras pessoas. Com o tempo, esse ponto se tornou decisivo. Python cresceu porque a comunidade ampliou o projeto para além do núcleo da linguagem. A biblioteca padrão, a documentação extensa e o ecossistema de pacotes transformaram Python em uma caixa de ferramentas para quase todo tipo de tarefa. Esse movimento mudou o papel da linguagem. O que poderia ter ficado restrito a scripts elegantes passou a servir para automação, manipulação de arquivos, integração entre sistemas, desenvolvimento web, testes, infraestrutura e análise de dados. Quando uma comunidade se forma em torno de uma linguagem, ela não expande apenas funções técnicas. Ela cria padrões, exemplos, bibliotecas, soluções repetíveis. O custo mental de começar cai drasticamente. Em vez de construir tudo do zero, a pessoa encaixa peças. A própria documentação atual reforça esse caráter amplo. Ela não apresenta só sintaxe, mostra uma plataforma madura, com tutorial, referência da linguagem, biblioteca padrão, guia de instalação, notas de versões e toda uma arquitetura de conhecimento acumulado. Isso importa muito. Tecnologias sobrevivem menos pela promessa e mais pela capacidade de ensinar, sustentar e evoluir. Python não virou relevante porque alguém declarou sua importância. Ele virou relevante porque era útil, acessível e apoiado por um ecossistema confiável. Décadas depois, essa história encontrou um novo capítulo com dados e inteligência artificial. Quando o mundo de machine learning começou a acelerar, Python já estava em posição privilegiada. Não necessariamente por ser a linguagem mais rápida em tempo bruto de execução, mas por diminuir a distância entre hipótese e teste. Em IA, isso vale ouro. Você precisa carregar dados, transformar textos, experimentar modelos, chamar APIs, registrar resultados, corrigir rotas. Se cada etapa exigir atrito demais, a ideia esfria antes de virar produto. É aí que Python encaixou quase naturalmente no mundo moderno de automação, APIs, bots e agentes. A linguagem já tinha uma sintaxe amigável, bibliotecas amplas e uma cultura de prototipagem rápida. Em um cenário em que equipes precisam combinar software tradicional com modelos de linguagem, isso faz diferença prática. Ferramentas de IA funcionam melhor quando podem ser integradas rapidamente a fluxos reais. Ler arquivos, enviar requisições, processar respostas, acionar outras rotinas. Python se tornou excelente nesse papel de ponte. Mesmo quando olhamos para a onda atual de IA generativa, a lógica permanece. A OpenAI e o ecossistema mais amplo de IA reforçam a importância de transformar modelos em aplicações úteis. Não basta ter um modelo poderoso, é preciso conectá-lo a tarefas concretas. Esse é exatamente o território em que Python prospera. Um desenvolvedor pode testar uma ideia em poucas linhas, conectar uma API, orquestrar etapas, automatizar processos e medir resultado sem criar uma muralha entre conceito e execução. Por isso, Python aparece com tanta frequência quando se fala de produtos reais de IA. Não é um acaso cultural nem simples modismo. Ele combina com experimentação, combina com time pequeno,
Combina com protótipo que pode virar sistema. Combina com quem precisa validar rápido e iterar sem transformar cada ajuste em uma reconstrução completa. Em automação, a lógica é parecida. Um script pequeno pode resolver uma dor operacional imediatamente. Depois, esse script cresce, ganha integração, observabilidade, interface e de repente virou ferramenta central de um negócio. O mais fascinante nessa história é a escala da consequência comparada ao tamanho do começo. Um projeto de férias, criado para lidar com uma frustração real de programação, acabou servindo de base para uma parte enorme da infraestrutura digital contemporânea. APIs, pipelines de dados, notebooks, automações de escritório, scripts de DevOps, sistemas internos, experimentos acadêmicos, produtos de IA. Em todos esses lugares existe um traço daquela decisão original de Guido. Não tornar a programação mais impressionante. Torná-la mais utilizável. Esse legado também ajuda a desmontar uma ilusão comum na tecnologia. A de que inovação relevante nasce sempre como manifesto grandioso. Às vezes, nasce como correção de rumo. Alguém olha para uma ferramenta que quase funciona, sente a dor de quem usa e decide melhorar a experiência sem fazer espetáculo. Foi isso que aconteceu quando Guido aproveitou as férias de fim de ano para construir algo que tivesse a clareza da ABC, mas sem suas travas. O absurdo da história não é exatamente o Python ter começado nas férias. O absurdo é uma escolha tão simples ter moldado tanto do software moderno. E talvez essa seja a parte mais atual de todas. Em uma era dominada por IA, automação e integração entre sistemas, continua vencendo quem reduz fricção. Continua vencendo a ferramenta que deixa a intenção visível. Continua vencendo a tecnologia que ajuda a testar, aprender e colocar no mundo. Python carregou essa vocação desde o início. O nome era leve, a sintaxe era legível. O ecossistema veio depois. Mas a ideia central já estava lá desde aquele período de férias no fim de 1989. Programação não precisava ser um ritual obscuro. Podia ser clara, poderosa e útil. E essa escolha mudou a história.